Maravilha. Bom, vamos começar. 18 horas aqui, a gente é britânico, na largada do Multiplique. Deixa eu mostrar o Multiplique aqui, ó. Vou fazer o meu jabazinho, ó. Multiplique. Que é o espaço, né, que eu criei aqui no Instagram para trazer pessoas como a Madi. São pessoas que estão se reinventando o tempo todo, que são criativas, que têm uma maturidade ativa e querem construir uma longevidade produtiva. Então, essa é a pegada, que a ideia é a gente... Ó, a Rô entrou também. A ideia desse espaço é a gente trocar ideias, colocar insights, inputs, colocar muita coisa na roda para que vocês comecem a refletir, ou possam refletir, a respeito de como viver mais e melhor, né, essa vida que a gente ganhou de presente, né, Mari? Com certeza. Então, olha só, a Madis, para quem não conhece, eu acho que ninguém desconhece a Madis, tá certo? A Madis está há muito tempo nas redes sociais, é uma das influenciadoras mais respeitadas aí da rede, e tem essa comunidade incrível na qual eu fui aceito recentemente, chamada Envelhecer com Estilo. E ela criou também há pouco tempo Empreender com Estilo, porque viver mais custa mais. Então, a gente precisa faturar alguma coisa, porque só a aposentadoria não fecha a conta. Então, vamos fazer o seguinte. Madi, conta aí a sua história lá, a sua formação, depois a sua entrada aí para o mundo de RH, né? E depois como é que caiu a ficha de você conceber essa receita, né, de envelhecer com estilo. Conta aí para nós, Mari. Muito obrigado pelo convite e por ter aceito o convite. Boa noite a todos e a todas, né? Eu que agradeço o convite seu, da gente falar do projeto Envelhecer com Estilo e Reinventando a Vida, né? Que foi as duas coisas que você pontuou. Na realidade, meu nome é Madis, meu nome é Maria do Carmo, é Madis. É que eu estou tão acostumada a falar Madis que agora eu falo assim, meu nome é Madis, meu apelido é Maria do Carmo, né? Porque todo mundo conhece como Madis. Eu sou socióloga, tenho pós-graduação em RH e a minha vida profissional foi como gestora de RH. Eu, como muitas pessoas que estão assistindo a live aqui, passaram pelo mesmo problema que é o tal do etarismo no trabalho, né? Que a gente descobre que quando a gente tem 50, começa a ter 55, 60 anos, você tem a sua competência com prazo determinado, né? Ela acaba. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, as empresas convidam a você se aposentar, né? Eu fiz isso com muitas pessoas, que às vezes os diretores pediam para fazer isso, e era uma coisa que eu não entendia direito, que se os donos da empresa tinham mais de 60 anos, por que a gente tinha que demitir as pessoas, né? Que tinham competência. Mas, tudo bem. Chegou a minha vez, eu também fui demitida, tudo isso. E aí, quando você foi demitida, que idade você tinha, Madis? Na realidade, eu estava trabalhando como prestadora de serviço. Eu já tinha feito a parte de CLT, já estava aposentada, mas aí eu estava continuando trabalhando, né? Essa parte de RH, tudo isso. E aí, quando começou mesmo, eles resolveram fazer mudanças na empresa que eu estava, era uma empresa de medicina de trabalho, eles queriam fazer uma mudança, e aí eu acabei realmente saindo. E aí eu pensei assim, foi em 2017, estava com 67 anos, eu falei, o que nós vamos fazer? A gente tem que fazer alguma coisa para esse público, para a gente dar voz para esse público. E como eu tinha sido demitido também. E aí, a minha irmã já trabalhava com marketing digital e a gente resolveu criar o projeto Envelhecer com Estilo, tá? Então, quando nós criamos o projeto, criamos primeiro a fanpage, tá? A fanpage hoje tem 36 mil curtidas. E a coisa mais engraçada é que quando nós criamos a fanpage, as pessoas não curtiam de medo que os outros vissem que elas estavam envelhecendo. Mas, Madis, conta o seguinte, por que pintou a ideia de envelhecer com estilo? Só para... Então, por que nós escolhemos a palavra envelhecer com estilo? Porque para você envelhecer, você tem que ter o teu estilo próprio.
Você precisa acreditar em você, acreditar que você é capaz. Ele não tem nada a ver com moda, com estilo de moda, mas ele tem a ver com estilo de vida. Entendeu? Tudo que você pode fazer. Então, isso que é importante, você mostrar o que você pode fazer. Então, que tem a ver também com a reinvenção da vida. Porque você tem que sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto é o máximo, né? Você fica lá dentro, não muda nada, você não faz nada, né? Mas quando você sai da zona de conforto, você percebe como você é capaz, né? Como você pode fazer muita coisa. E às vezes você não acredita em você. Então, quando nós falamos do nome Envelhecer com Estilo, era exatamente ter esse estilo de vida, essa mudança que era principal. Então, nós criamos a fanpage, depois nós criamos o blog, né? O blog Envelhecer com Estilo hoje tem 26 mil assinantes. Muitos dos nossos seguidores são também colunistas do nosso blog, porque a gente sempre explica para eles que eles têm que ter identidade na internet. E você só consegue ter identidade na internet quando você faz isso. Quando você se mostra, quando você apresenta a sua ideia, tudo isso. Então, nós temos o blog e nós temos o Instagram, que hoje tem 10.700 seguidores, tá? Aí eu vou falar do grupo. O grupo, Ricardo, eu queria deixar bem claro que o que a gente vai falar aqui do grupo é tudo estatística do Face. Então, se for necessário, as pessoas podem ver lá na estatística, está tudo na estatística do Face. Não é nada inventado. Então, hoje a gente tem 352 mil seguidores no grupo. Uau. Tem 100 mil para entrar, tá? Nós estamos em 100 países e estamos em mais de 100 cidades brasileiras. Qual é a mágica? Não existe a mágica. A mágica é o seguinte, a base do nosso grupo é o acolhimento e a escutatória. É essa empatia, é esse olhar para o outro. Então, isso é muito importante, você ter esse acolhimento. E o sucesso do nosso projeto, dos nossos projetos, é que os nossos seguidores acreditam e compartilham isso e têm engajamento, né? Então, eu considero assim, o grupo Envelhecer com Estilo como uma grande sala de visita, que as pessoas estão lá, elas interagem, elas conversam, elas falam das suas dores, elas falam das suas conquistas. Então, isso é muito importante. E aí, eu não tenho esse trabalho, eu falo sempre para eles que o sucesso do grupo não é meu. O sucesso do grupo são eles, que postam, que falam, que interagem. Nós temos gente com 30 até 95 anos. Então, existe a intergeracionalidade deles lá, que eles conversam também. Eu tenho duas pessoas que me ajudam, que têm essa sensibilidade de olhar para a postagem e também conversar com as pessoas. Uma é a Cidinha Cassiano, que ela é poeta, que ela reinventou a vida dela, porque ela sempre gostou da escrita. E a outra é a Adele Pereira, tá? A Adele Pereira também, ela era modista, e ela reinventou a vida dela porque ela sempre gostou das escritas. E ela é uma das nossas primeiras seguidoras, a gente tem muito orgulho dela. Porque tudo que nós falamos para ela, ela tem garra e determinação, ela fez. Se você entrar lá no Envelhecer com Estilo blog, existe mais de 80 artigos dela. Entendeu? Bem legal. Até ela diz aqui, é o doar-se. Aliás, ó, pessoal, tem muita gente entrando aqui, a Tereza, a Paula, o Fred, que é meu parceirão aí no Samba Canta. Eu não vai dar para citar todo mundo, porque nós estamos rolando papo. O máximo que eu vou fazer é dar um tchauzinho, tá? Então, não é nada pessoal, tá? É só porque não dá para... envelhecer com estilo, né? Todo mundo. Agora, Madis, deixa eu te perguntar uma coisa. Desculpa. Só concluir. Então, a Adele, ela seguiu todas as coisas assim que nós explicamos para ela. Hoje ela tem 3 livros que ela lançou. Ela fala sobre contos eróticos, é muito legal a questão dela, entendeu? De mostrar que realmente E o meu maior orgulho em relação a ela, que não faz nem um mês, ela ganhou um prêmio da USP de literário, que ela ficou em 4º lugar. Que legal, entendeu? Hein? Então, a gente sente um orgulho muito grande, porque você ajudou a pessoa
a reinventar a vida, né? Então, Legal. isso que é legal. Agora, pode fazer a sua pergunta que eu te falo. Eu só queria concluir isso. Não, a minha curiosidade é assim, bom, como vocês viram, né, a maioria das pessoas que estão aqui já conhece a Madis e tal. Quem não conhece, que eventualmente vai assistir esse vídeo depois, eu queria fazer uma pergunta. Até eu, no pessoal, eu já perguntei para ela, mas acho legal ela contar. Que todo esse trabalho é um trabalho que cresceu organicamente, né, Madis? Nada foi comprado. Não foi com investimento comprado, nem nada. Quem entrou, quem participa, quem interage porque ama, porque gosta da proposta. É isso? Sim. Nenhum dos nossos projetos foi usado alguma coisa que não fosse orgânica. E o que é interessante, até nessa última live que eu tive essa semana, eu falei para o pessoal, falei para o Fernando até, que as pessoas querem ser acolhidas, sabe? É muito interessante isso. Por exemplo, na pandemia, teve uma senhora que ela escreveu assim: perdi meu amor. Ela tinha acabado de enterrar o marido dela. Ela teve mais de 10.500 comentários. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? A gente, quando pelo menos, eu fico 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, porque você não pode deixar solto. Então, a semana passada, eu achei interessante que uma pessoa escreveu assim: tenho 74 anos, reinventei minha vida, sou blogueira e sou poeta. Eu falei, que legal, conta pra gente como é que foi. Então, você tem que dar essas coisas. A outra escreveu, tenho 58 anos, adoro balé, faço balé. Aí você incentiva as pessoas a falar, Claro, né? claro. Então, é a mesma coisa no Instagram. Quando as pessoas escrevem, eu vou lá e respondo. Porque elas se sentem acolhidas. Então, o que ela faz? Ela fala, olha, eu entrei naquele grupo, mas aquele grupo fala isso. Porque, na realidade, Ricardo, uma coisa legal para pontuar, o grupo não é nosso, o grupo é do Facebook. Mas existe uma coisa muito interessante, que é que eles falam que nós somos a comunidade, né? E a nossa pontuação é sempre excelente em relação ao grupo. Porque nós fazemos umas regras, quando as pessoas entram, existem umas regras, que elas leem lá as regras que tem. Então, nós seguimos à risca a regra do Face. E o que ele faz? Quando que tem uma parte que eles administram, que você joga, por exemplo, você joga todos os palavrões que você conhece, você joga sobre, como é que fala, nome de presidente, então essas coisas de política, eles, quando alguém escreve alguma coisa, eles já nos avisam, que é o alerta deles. E eles fazem antes, tudo que você escreve lá, primeiro passa por eles, para depois eles passarem para a gente. Então, eles fazem a primeira curadoria, é isso? A primeira curadoria deles. Hoje eu recebi umas coisas escritas assim, eles colocam como spam. E aí eles escrevem, essa notícia é falsa. Se você, fica a seu critério liberar. Se você liberar, você já sabe o que acontece. Né? Então, existe essa parte também dele. Por quê? Porque nós fazemos tudo que é o correto deles, né? E eu acho assim que o que é importante, que eu falo sempre, você precisa dar retorno, sabe, Ricardo? Você precisa conversar com as pessoas. Tanto a Cidinha quanto a Adele, é isso que elas fazem lá dentro também. Nós temos uma seguidora, porque agora você está lá como seguidor, né? Também. Nós temos uma seguidora, você repara, todo dia ela coloca a mensagem de aniversário para todos os seguidores. Ela coloca bolo, ela dá os parabéns. Olha que coisa linda, entendeu? É bem legal. É isso. Agora, Matis, me diz uma coisa. Por que tem tanta mulher e não tem homem no Envelhecer com Estilo? Você acha que os homens não envelhecem ou eles são muito envergonhados? Homem. Por exemplo, nós temos um seguidor, porque assim, o Face manda pra gente as pessoas que postam mais, tá? Ele vai pondo tudo, as pessoas que curtem mais, e aí, cada 4 meses, a gente verifica e dá os parabéns para as pessoas. A gente coloca lá, dá os parabéns. Então, nós temos um seguidor que faz 4 meses que ele está em primeiro lugar. Olha, que legal. Quem que é? Esse último mês, ele fez 200 postagens. Nossa! Do que ele faz? Ele fala sobre entretenimento, ele fala que nós temos lá dentro um momento de cultura. Ele fala sobre cultura, tá? Ele fala sobre autoestima. Ele dá receitas, entendeu?
Ele dá receitas, ele coloca jogos, assim, aquele como é que é? Monta palavras, essas coisas todas, né? Então, ele fala sobre tudo. E ele põe muita música, ele adora música, ele põe muita música. Quem é entendeu? ele? Pode dizer o nome dele? Eu não sei se eu posso dizer para você que ele é de Vitória, mas eu não estou autorizada a falar o Ah, nome então tá dele. bom. Então tá bom. Não, eu acho que eu não Então tá o estou nosso amigo autorizada. de Eu não falo o Vitória, nome dele. que é proativo Mas lá. se ele Parabéns autorizar, pela eu sua... ponho. Não, se ele autorizar, eu ponho aí. Eu Tá não legal. costumo falar o nome das pessoas, só Tá quem legal. realmente autoriza, né? Que é um critério da gente, né? Maravilha. Então, existem pessoas lá que elas colocam sobre moda, né? Que é legal, que as pessoas querem saber sobre moda. Eles colocam sobre livro, né? Todas as coisas que vão acontecendo. Então, é importante por causa disso. Tanto a Adele quanto a Cidinha, elas também colocam bastante coisa. Colocam coisas de moda, de pele madura, essas coisas todas. Então, todo mundo interage. E o que é legal, sabe, Ricardo, que a gente consegue ver, é os talentos que tem lá dentro. Tem muito talento lá dentro, que a gente sempre valoriza, né? Então, por exemplo, nós temos uma que é a Milu, todo mundo que eu vou falar está autorizado a falar o nome. A Milu Freitas, ela é de Portugal. Ela tem 94 anos. Uau! Ela é mestre em Reiki, ela é poetisa, tá? E ela é pintora. Ela já ganhou prêmios na Bélgica e na França. Ela é uma graça. E ela escreveu, esse mês, como é o mês do movimento Stop Dadismo faz 2 anos, Sim. nós estamos colocando o as pessoas que têm a ver, que são também do Stop Dadismo, né? E que têm os diferenciais como seguidoras. A gente pôs super seguidoras, né? Então, o que acontece? Ela escreveu sobre a vida. E ela falou que ela descobriu na idade dela, nessa idade dela, que a vida tem cheiro. Olha, que legal. Legal. Então, pessoal, ela teve mais de 5.000 comentários, para você ter uma ideia. Olha, E mais de incrível. 20.000 visualizações. Eu escrevi lá para ela, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Aí ela tem Ô, o Mads, cabelo vermelho. Ela é tem o cabelo legal, vermelho, sabe? é legal você Então, ela falar põe lá, o pessoal gosta, né? Pode falar, desculpa. Não, fala um pouco do stop dadismo, que as pessoas talvez não saibam, algumas Então, pessoas não o sabem o que é. É movimento legal você Stop falar. Dadismo, ele vai fazer 2 anos agora, né? Que nós conseguimos, que o CEO é o José Carreira, que é uma pessoa incansável o trabalho que ele faz, junto a tudo, a trazer essa coisa de falar sobre dadismo. Ele foi uma das pessoas que conseguiu colocar a palavra, que foi também em virtude do trabalho dele, o idadismo entrar no dicionário da língua portuguesa, né? Ele faz um E o trabalho. movimento é de Portugal, né? Esse movimento Vem de Portugal para cá, né? começou na Espanha, e aí ele abraçou esse movimento junto com o Bruno e com o Dr. Ricardo, e começaram a fazer todo esse movimento, que faz 2 anos, agora dia 30 de abril, fazem 2 anos, né? Eu sou ativista e sou uma dos membros, né? Eu faço sempre esse lado, sempre falo muito do Stop Dadismo, que é uma coisa que eu amo, que eu acho que é super importante, né? E admiro muito o trabalho dele. Então, e para você ver como é o idadismo. Você viu esse número de pessoas que eu falei para você? Eu não tenho mais do que 80 pessoas no movimento. Olha o absurdo. Como a gente tem, porque o idadismo é a gente, né, Ricardo? Nós somos idadistas. Exatamente. É porque, por exemplo, todo o pessoal que tá dentro do envelhecer com estilo, que está envolvido nisso, na verdade, eu acho o seguinte, eu vou fazer uma reflexão aqui com você, tá, Mads? É assim, eu acho que a grande dor desse pessoal, a primeira grande dor é a falta de socialização, a falta de troca de ideias, de poder estar junto com as pessoas, tal, né? Eu já testemunhei casos assim muito tristes, né? Um motorista de Uber de Santos me confidenciando. Santos é uma cidade aqui no interior de São Paulo que tem mais de 20% das pessoas com acima dos 60 anos, mais de 100.000 pessoas. E muita gente lá é sozinha. Sabe o que eles fazem? Eles chamam o Uber para o cara dar uma volta na cidade, o motorista dar uma volta na cidade, para ela ter alguém com quem conversar. Então, você vê, aí daí você partir
por exemplo, a questão do stop dadismo, a questão desses movimentos. Tem o Atualiza também, eu participo do Stop e participo do Atualiza também. O que acontece? Esses movimentos, eles estão muito vinculados ao preconceito nas organizações, né? O preconceito do chamado mundo corporativo, nos ambientes de trabalho. E as pessoas que estão fora desse ambiente, eu acho que a dor maior é a questão da solidão, não é, Mardes? É isso? Sim, porque você vê isso lá dentro do grupo, né? O que você está falando é a pura verdade. Por isso que eles se sentem acolhidos, porque eles falam e a gente responde. É exatamente isso que você está falando. E o sucesso do grupo é por causa disso. Por você acolher e você conversar. Por exemplo, teve uma pessoa que foi... Isso daí até comentei nessa última live que eu fiz, que a gente estava falando sobre economia da longevidade, né? Que a gente fala economia prateada, economia da longevidade, que o dinheiro está aí, pereré, pereré, pereré. Então, tudo bem. Aí nós tivemos uma seguidora que foi comprar um óculos, adorou o óculos, tirou foto, né? Falou, nossa, vou levar esse óculos, a semana que vem vou voltar para pegar esse óculos. Aí a vendedora falou para ela, senhora me desculpa, mas esse óculos não é para a senhora, não é para a sua idade. Nossa, ela ficou assim, horrorizada. O que ela fez? Ela escreveu lá no grupo, né? Nossa, mas aí choveu de coisa, de pessoas contando o que tinha acontecido. Eu achei interessante uma pessoa escrever assim, vai para o concorrente, talvez o concorrente tenha outro olhar. Você vê o estrago que a pessoa consegue fazer com o dono da empresa. Aí teve uma que colocou assim, que ela gosta de fazer ginástica, tal, ela foi comprar uma outra camiseta mais justinha, a moça falou, não, para a senhora tem que ser preta e larga, porque é assim que é para os idosos. Ela, oi? Então, você vê que as pessoas deixam... Eu estou fazendo uma pesquisa lá dentro, exatamente sobre a economia da longevidade, mas é incrível. Você se sente representada? Não. Ninguém se sente representada pelas marcas. Entendeu? Exatamente. Então, é porque não tem esse olhar. Porque eles ainda não perceberam que as pessoas 60, 70 a mais é um cliente potencial, porque ela não compra só para ela. Ela compra para o neto, ela compra para os amigos, né? E eles não conseguem. Teve uma que escreveu assim, que eu achei tão bonitinha, ela escreveu assim, eu vou no shopping, eu compro e ninguém me vê. Porque o pessoal não interage, não conversa, né? Então, é isso. Por que você está perdendo dinheiro? Porque você não tem esse olhar. Né? A Silvia Mendonça está dizendo dos estereótipos, né? Os vieses inconscientes. Porque, na verdade, a gente solta o automático. No fundo, né? Essa nova realidade, onde você não pode chamar um amigo de cor de negão, né? Você não pode chamar um gordinho de gordinho. Você não pode. Agora, a gente tem que ter um certo cuidado para tudo. Agora, essa coisa do etário, né? É uma coisa assim, as pessoas, elas reagem no automático, né? Muitas vezes não é nem por mal, mas ela fala, não, mas isso aí não é, essa roupa não é para a senhora, né? Esse então, tênis Ricardo, não é para o senhor. Imagina, quem é o vendedor para dizer que isso não é para mim? Mas você tem que falar o seguinte, ó, eu vejo assim, o que as empresas têm que fazer? Treinamento, filho. Claro. Tem que treinar, tem que molhar, tem que fazer. Você acha que coisa mais etarista? Creme anti-idade. Fala para mim. Não é verdade? Pois é. Não, é uma coisa... Não, e agora, né? Com o desenvolvimento das tecnologias, tem gente que não quer envelhecer, outro não quer morrer, outro não quer... Mas, assim, e a gente tem tanta coisa para fazer enquanto está vivo, né? É uma coisa... Mas, ô Mads, deixa eu te dizer uma coisa, perguntar uma coisa. Vocês já se dispuseram, já promoveram encontros presenciais, já que isso é uma coisa que... Nós já fizemos antes da pandemia. Ah, é? A gente faz... Legal. Porque a gente até tem o modo de fazer, escrever para as pessoas como é que fazia. Nós fizemos muito eventos, porque eles fazem entre os estados também, entendeu? Legal. Agora, uma coisa que eu faço quando eu vou visitar algum lugar, porque assim, quando eu vou visitar algum lugar, eu quero olhar o que está acontecendo para o público 60 a mais, né?
Eu fui para Vitória, tem muita coisa acontecendo lá. Foi até que eu conheci a Laís, que é essa que eu te falei, que tem 90 anos. Eles têm um trabalho muito interessante, inclusive na prefeitura, que é de inclusão digital, que é um grande problema a inclusão digital. Então, o que que eles têm? Eles têm aulas para o pessoal de 60, de 70 e de 80, porque eles não têm o mesmo entendimento. Então, eles têm esse cuidado, entendeu? Então, a gente percebe, a gente incentiva o pessoal, nós damos muitas dicas também para as pessoas, nós temos esse cuidado quando você vê que tem, por exemplo, como a gente tem o Envelhecer com Estilo, página, Sei. outro dia eu fui olhar lá e eu achei meio estranho, eu vi que um cara escreveu assim, não, fala comigo, porque é melhor você falar comigo. Tal. Aí eu peguei e fui atrás, né? Fui ver o que que era. Ele já tinha abordado pelo menos 5. Quando eu vê quem era ele, no Facebook, ele É. tinha a foto de um artista. Na Ah, realidade, de um médico que ia no programa da Fátima Bernardes. A mesma foto do sei. cara ele usou para ele. Entendeu? Olha Então, só. esse cuidado. Aí o que que a gente fala? A gente também fala para elas esse cuidado que precisa ter. São coisas que nós alertamos para as pessoas também, né? A questão do encontro eles fazem entre os estados, eles fazem o encontro entre eles mesmos. A gente tinha muito mais antes da pandemia, né? Entendi. Agora, o pessoal, eles colocam o que aconteceu, qual foi o conteúdo desses encontros lá na Sim, comunidade, sim, né? eles colocam, eles gostam muito de colocar, porque eles conhecem outras pessoas, né? Então é Sim. importante para isso. E o que é legal quando a gente faz, por exemplo, agora que a gente está falando dos super seguidores, que a gente até pede para outras pessoas também colocarem delas, a gente vê que eles interagem bastante. Porque muitas vezes, o que que a gente percebe lá? Que as pessoas às vezes ficam quietas, mas elas queriam viver a vida do outro, entendeu? Do Sei. outro que sai mais, que faz, que acontece. Então, quando a gente percebe isso, a gente também procura interagir com eles, mostrando para eles tudo isso, né? Porque eu falo assim que nada mais é das pessoas se sentirem acolhidas mesmo. Essa que é a base deles, né? Porque no fundo, todo mundo, né? Quer dizer, a gente foi criado, veio de uma realidade onde não tinha essas tecnologias que nem nós estamos usando aqui agora. As pessoas, quando elas queriam se encontrar, quando elas queriam socializar, né? Elas efetivamente se encontravam fisicamente. Para ir no banco, você conhecia o gerente, você conhecia o caixa, você tomava café, encontrava os amigos. Hoje você não conhece ninguém. Quando você tem um problema, você é obrigado a usar uma inteligência artificial, né? Entrar um monte de teclar um monte de numerinho para tentar ver se o cara consegue resolver o seu problema e acaba que não resolve, né? Essa que é a verdade. É esse problema mesmo, sabe por quê, Ricardo, que eu falo do sucesso do grupo? É porque eles reclamam que em muitos lugares eles entram e conversam com o robô, Pois é. entendeu? Então, eles percebem isso. Quando você vai lá, dá um like, que você escreve, né? Eu falo assim, é muito bom ter você aqui, que eu interajo mesmo. É. Eles acham assim, o máximo, que eles acham assim, que você é administradora, não tem nada disso, né? A gente não é, a gente é todo mundo igual. Todo... Agora, eu acho que a grande vantagem do pessoal é que agora os artistas estão envelhecendo, as atrizes também, né? Sim. Então, eles começam a ter esse outro olhar, né? Então, é legal por causa É. disso. Porque eles. Porque também todo mundo envelhece, né? E as pessoas que estão, vamos dizer, os protagonistas, né? Eles acabam não se dando conta, porque acende a luz, ele pega o microfone ou a câmera ligada e alguma coisa acontece. Agora, a pessoa ela não para, muitas vezes, se olhar no espelho como ela é, né? Sem a maquiagem, né? E aí ela vê que ela E é envelheceu. Outro gozado, dia, porque às vezes eles colocam justamente. Hoje teve até uma moça que comentou exatamente é, disso. Que às vezes as pessoas usam a maquiagem, usam as coisas para não se mostrarem como realmente elas são, né? Eu até achei legal, eu até pontuei com ela também. Então, você vê isso daí, né? Que é importante mesmo. Porque, na realidade, para você, muitas vezes é difícil você sair da zona de conforto, né? É difícil. E tudo na vida da gente, você tem que ir atrás e tem que acreditar. É lógico que você vai ter adversidades, lógico. Acontecem as coisas no meio do caminho e você tem que segurar na mão de Deus e vai, né? Eu falo muito isso daí,
porque eu tive um problema, né? Vocês sabem que eu tive câncer, tudo. Mas quando o médico falou para mim, a senhora não vai sair agora daqui porque a senhora está com câncer, vai ficar internada? Eu, oi? Eu falei para ele, né? Aí foi todo aquele processo, usou bolsa e tal. Mas eu sempre acreditei, segura na mão de Deus e vai. Porque o processo do câncer, se você se vitimizar, você se perde, né? Então, eu acho que tudo na vida é um aprendizado, né? Então, você tem que olhar. Às vezes, você não tem tantos problemas, mas você acha que encara aquilo como um problema muito grande, né? Você sabe que eu acredito muito nessa coisa do pensamento positivo, da energia, da forma como você lida com a vida, né? Eu, por exemplo, passei por vários episódios aí, achando, por exemplo, que eu tinha pego a Covid, né? E nunca peguei. Eu tomei as vacinas e tal, mas nunca peguei. Aí quando as pessoas me perguntavam, né? Eu andava, pô, eu ando de ônibus, ando de metrô, ando de carro, né? Eu circulo, fiz um trabalho fora de São Paulo durante 4 meses. Não peguei muita gente do meu lado, assim, né? Quer dizer, claro, não tem nenhum tipo de mágica, mas eu acho que eu coloco muito para mim isso, que quanto mais positivo você estabelece a relação com a vida, né, e compartilha as coisas que você sabe, que nem nós estamos fazendo aqui, né? Essa coisa de você, ao mesmo tempo você ensina, você aprende, você recicla, né? Então é um processo contínuo. Isso daí eu acho que faz todo sentido. Até uma época eu cheguei a estudar um médico que chama Michael Sarno, um americano que faleceu já há alguns anos. E ele tem uma teoria interessante de que todo o ressentimento, toda a mágoa, tudo aquilo que você não resolveu com o teu passado, ele afeta o teu corpo físico, até eventualmente o teu corpo mental. E isso pode gerar doenças muito graves, entendeu? Sim. E ele tem estudos, ele tratou pessoas até famosas, artistas, gente com dores crônicas, coisas, e aí quer dizer, o acerto de contas que não foi feito ou com o pai, ou com a mãe, ou com alguma pessoa da família, algum amigo, entendeu? Uma coisa mal resolvida, né, que se transformou numa dor, né? Você concorda com isso, não? Sim. E você sabe que o meu oncologista, ele sempre falou isso. Não se vitimize. Ele sempre falou. Não se vitimize. Quando eu usei eu nem sabia como é que era a bolsa de colostomia, tudo. Ele falou para mim assim, é um descanso para o seu intestino. Ele falou. Provavelmente você vai conseguir tirar, mas ele nunca dizia vai conseguir. Mas aí eu fiz a cirurgia, tudo bem. Então, ele passa muito isso, porque ele fala assim que quanto mais você se vitimiza, pior você fica. Eu fui fazer curso de repórter 60 a mais, eu fazia normal, saía, andava, tal, fazia, acontecia. Então, quer dizer, não se vitimizar, porque quando você vai e se vitimiza, é pior. Mesmo quando eu tive uma sorte, eu falo assim que a gente sempre é abençoada por Deus. Eu conheci quando a bolsinha ela era um valor caro quando a gente usava. E aí tem um lugar que chama AMA, que é do lado do hospital Heliópolis. AMA e Barradas chama. Se você visse, você entra lá, você acha que você está entrando em primeiro mundo. A coisa mais linda, o acolhimento deles, a limpeza, tudo. E eles têm o setor que cuida só de ostomia, de bolsas de colostomia, né? Que é ostomia. Maravilhoso. Tem advogado, tem assistente social, tem enfermeira, tudo isso. Então, uma vez por mês você vai lá e conversa com o pessoal. Eu fiquei até como voluntária lá. Entendeu? É uma ONG? Não, é o um que AMA. é? AMA do Estado AMA? mesmo. Sei. Mas é maravilhoso. Eles têm até lá dentro o programa de dentes, sorridentes que eles falam, né? Sei. Mas é maravilhoso lá. Então você se sente acolhida, né? Então é legal por causa disso. Porque você vê, por mês, isso em 2018, por mês você gastava 1.500. Com toda a... E lá você pegava de graça. Entendi. E olha que coisa incrível. Quando foi uma coisa que sempre foi pedido para o governador, para o governador. Na época era o Mário Covas. Pediram para ele, ele falou, não vou fazer isso de graça para o pessoal, essas bolsinhas. Blá, blá, blá. Passou 3 meses, ele teve que pôr a bolsinha, né?
Aí foi liberado para todo mundo, né? É, Então, são coisas que você vê que são coisas de Deus que você faz. Então, você vai ser voluntária, porque eu achava lindo aquilo lá, de poder ajudar as pessoas, né? E quando as pessoas perguntam assim para mim, mas por que você tem essa facilidade de conversar com as pessoas, de interagir, tudo isso? É porque eu fiz trabalho voluntário, né? Quando eu tinha 18, 20 anos, eu fazia na casa de detenção, fazia na casa André Luiz, né? Que você aprende. Então, você tem que escutar nesses lugares, né? Então, é muito legal. E aí você começa a trazer isso para a sua vida. E aí você começa a aplicar. Por isso que eu fui para a área de RH, tudo isso que você faz no trabalho, né? bem legal. Eu recentemente até eu escrevi um artigo a respeito dessa história de você aprender o jeito mais eficiente. Na pirâmide de Wesser, ele fala que o jeito mais eficiente de aprender é ensinando, porque é uma troca, né? Sim. Então, você vê, quanto mais isso que você fez, né, te ensinou de que é uma atitude, né, uma atitude positiva, uma atitude importante e provavelmente que te ajudou muito a superar né, esse duelo, né, com a doença. Porque você fala em câncer, a pessoa já vê né, um cemitério no horizonte. Né? Ela, não é uma coisa que as pessoas visualizam, é uma doença, não é um resfriado também, mas de qualquer maneira, mas precisa ter né, essa sabedoria, né, Marcos? Precisa fazer. E uma coisa que eu acho legal, Ricardo, mudando um pouco do assunto, é que nem esse seu canal, né? O seu canal que hoje você está falando comigo sobre reinvenção. Mas todas as pessoas que passaram por aqui, as pessoas anteriores, o Fábio é um. O Fábio reinventou a vida dele, Sim. Ele reinventa das pessoas, porque Sim. ele aplica esses exercícios, né, do cérebro ativo. Está Sim. estudando, voltou a estudar, né? É uma reinvenção. Ele entrou agora no doutorado da USP, aos 59 anos. Então, é uma reinvenção. Opa. A própria Cléia, quando ela foi aí, ela falou sobre os influenciadores digitais. Quanta gente ela ensina a reinventar a vida. Sem Não é verdade? dúvida. Não, eu acho olha, assim... né? Quando ele fala de intergeracionalidade, o que ele está falando? Que as pessoas precisam reinventar a vida, né? Aprender com os jovens e os sêniores, aprender com eles também. Então, tudo é uma essa convivência, eu acho que essa convivência, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente era jovem, né, eu, você, todo mundo, a gente respeitava pai, respeitava a mãe, tinha algum problema, falava com uma tia, né, falava com o padrinho, que era mais velho, quer dizer, havia uma relação de respeito, né? E era uma coisa recíproca, né? Mas havia uma relação de respeito. Aí, quando você cresce, vira profissional, você entra num universo, num contexto, né? Onde as pessoas, você vira um complicador, né? Muitas vezes é um oponente, ou você é um cara caro, ou é ultrapassado. Tem uma série de rótulos, né? Sim. Que as pessoas acabam, que nem você deu o exemplo da moça da loja. Bom, esse óculos aí não é para você, mas quem vai usar o óculos sou eu, né? Eu acho, sabe, tem uma experiência que é genial, que é você caminhar na praia de Santos. Eu, quando vou para Santos, eu vou para a praia. Então, é legal, porque você tem... também, eu acho que é que nem a Avenida Paulista, é um lugar democrático. Então, você vê a gordinha com um biquíni desse tamanho, né? Aquela, a mais assim, com um shape no lugar, tá bacana. O cara também, meio coroa, meio velhinho, tá com a sua sunga lá, tá... Quer dizer, o cara tá do jeito que ele quer estar. Se você está incomodado, o problema é teu, não é da pessoa em si, tá certo? Então, eu acho legal essa coisa da a atitude, né? É um negócio muito importante, eu acho, você ter uma atitude positiva diante da vida, né, Marisa? É bem legal. Por exemplo, que nem a gente fala de reinvenção. A gente podia ficar só com o projeto Envelhecer com Estilo. Beleza, né? Tá lá, tal, não sei o quê. Mas aí nós percebemos que as pessoas querem empreender. Aí nós criamos o braço do projeto Empreender com Estilo, que nós temos parceria junto com o Sebrae.
né? Sei. Que na época da pandemia foi sensacional os cursos que as pessoas fizeram e que ajudaram bastante, né? Então, o empreender com estilo nada mais é igual do envelhecer com estilo próprio de empreender, das coisas que você gosta. Porque na época da pandemia, muita gente que reinventou a vida, muitas pessoas. Claro, Muitas. claro. Teve uma senhora que ela tinha salão de cabeleireiro, né? Ela tinha um salão de cabeleireiro, tudo direitinho, mas não podia ter mais, que tinha que ter todas aquelas restrições. Ela não teve dúvida, ela colocou todas as coisas no espaço, foi comprar fruta e vendia fruta, e o marido dela, que tinha perua escolar, né? O que ele fez? Eles entregavam as frutas. Olha que legal. Ué. Entendeu? Resolveu o problema dos dois. Não Exatamente. ficou lá chorando. Porque existem Exatamente. pessoas que você encontra depois de um ano, elas estão reclamando das mesmas coisas que ela reclamava no ano atrás. Não fizeram nada para Então, Então, na a ideia... pandemia, você viu muito disso, né? Muita Exato. coisa mudar. Não, na pandemia, por exemplo, eu passei muito tempo pensando... Não, eu sempre estou um pouco, vamos dizer, eu estou sempre ativo, pesquisando, explorando coisas, tal. Sou muito inquieto nesse aspecto. Rotina, para mim, é mortal, né? Então, é uma coisa que foi ganhando forma na minha cabeça. Por exemplo, eu decidi escrever um livro, que pretendo lançar esse ano, sobre a minha vida, a minha história, a minha experiência, coisas que eu observei, enfim, coisas que aconteceram comigo. É porque eu achava que eu era um cara sem história, por isso eu não tinha como escrever um livro. Aí, quando eu comecei a olhar tudo que eu fiz, falei, pô, mas tem história aqui que vale um livro. Então, assim, a ideia desse espaço aqui que eu criei, na verdade é isso, é para instigar as pessoas a sair dessa acomodação. Às vezes é um certo medo, eu acho que o homem tem mais medo que mulher de se reinventar, entendeu? Porque há sempre um jeito diferente. Eu costumo dizer o seguinte, o clips, antes de ser o clips, era um fiozinho de arame. Aí alguém foi lá e fez as dobrinhas e virou um clips, né? O post-it era um pedacinho de papel sem cola. Aí passaram cola e virou post-it. Entendeu? Então, assim, aí aqui a gente vai falar de muita coisa. E quando você falou da história do intergeracional, é muito legal, porque a minha convidada da próxima semana é a Micaela Paim. A Mica, ela tem metade da minha idade, ela tem 35 anos. Você fala, pô, mas você tá trazendo alguém... Porque aqui a gente não tem preconceito, os outros podem ter contra nós, mas o que é legal da Mica? Apesar de ser jovem, ela também é uma guria muito curiosa, gosta de aprender, ela é sommelier, ela foi estudar café, foi estudar azeite, agora ela se especializou, acredite se quiser, em charuto, e a maioria dos alunos dela são 50 a mais. Né? Então, eu falei, pô, Mica, vem falar com a gente aqui agora, e ela vai ter a entrevista aqui com a gente, o papo, e ela no dia seguinte já embarca lá para os Emirados Árabes, onde ela vai, eu não sei se ela vai implantar uma carta de vinhos num hotel de um sheik lá, ela vai contar para a gente aqui na próxima quinta-feira. Mas você vê, é uma guria aí, essa coisa, né, que picou ela, né, ela continua fazendo, ela continua se descobrindo, né, e ela é curiosa. Todo E dia, imagina, né, a gente, quanta coisa a gente viveu, né, Maris? Quanta coisa a gente assistiu, quantos talentos, eu acho que a gente tem muita, como é que se fala? Algumas qualidades, algumas competências que ficam meio adormecidas, né? Que precisa... Por isso que eu acho que empreender com estilo, eu acho super importante, porque a gente vai viver mais e não adianta, a conta não vai fechar se a gente não tiver alternativa de gerar renda. E é verdade, porque a gente não para mesmo, né? Além do empreender com estilo, nós criamos agora que nós estamos num projeto que chama Pluralidade Digital, que ele nasceu da intergeracionalidade, tá? Pois é isso. A Natália tem 33 anos, eu tenho 71. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo, como a gente tem a expertise das mídias sociais, a gente faz gerenciamento das mídias sociais, nós fazemos a identidade visual e fazemos também as escritas para o pessoal, né? Então, o que acontece? Quando nós começamos a fazer tudo isso, nós vimos, quando a Nath começou comigo em outubro.
Então, ela faz a parte de identidade visual, eu faço o escrito, né? Então, o que aconteceu? Aumentou no meu Instagram, de outubro até agora, foram 600 pessoas que aumentaram. Que aumentou de pessoa. Oh, que legal, hein? Então, é legal porque a gente faz essa... eu crio o conteúdo, ela cria a parte de Visual. identidade visual. Nós Visual. fizemos já para algumas pessoas, para a Filó nós fizemos a parte de identidade visual, da Eliane também, né? E nós temos os nossos outros clientes. Então, é muito legal. Então, a gente começou a partir da intergeracionalidade. Então, isso que é legal, né? Ter essa visão, tudo isso. Mas eu acho assim, o que eu posso dizer para você é que a base de tudo é o acolhimento. Tudo, tudo, tudo. Entendeu? Se você criou um Instagram, se você criou um grupo, qualquer coisa, você tem que dar retorno para as pessoas. É super importante mesmo. Quando você fala acolhimento, você fala feedback, fala interagir, Isso. né? Quer Porque dizer, você percebe manter o que diálogo vivo, né? você vê que a pessoa não está legal, você pega e acolhe, vai conversar com ela. Então, porque você percebe quando ela dá alguma resposta dentro do grupo, né? Então, assim, não estou bem, hoje eu estou chateada, essas coisas assim, né? Então, você percebe. Quando a gente fala acolhimento, quando a gente começa a responder, as pessoas falam, a gente tem muita coisa positiva lá, retorno positivo. E que eles falam isso, que eles se sentem bem, porque assim, quando eles entram no grupo, é a coisa mais engraçada. Quando eles entram no grupo, por exemplo, essa semana entrou, acho que nós pusemos umas 500 pessoas no grupo. Você pode olhar lá, eles tiram fotografia. Ah, eu tirei a fotografia só para me apresentar, porque eles têm necessidade disso. Você pode ver. Essa semana tá assim, se você olhar, tá tudo assim, né? A Nath Crispim é a menina que eu falei. Ah, ela entrou aí, Ela falou, ela muito que nós orgulho por trabalhamos junto, participar. nós trabalhamos junto. É bem legal. Então, Bom, só para a gente lembrar de novo aqui, muita gente entrou e saiu e tal, é, que assim, a gente não está conseguindo interagir com todos os conteúdos, porque é muita coisa, vai entrando tudo ao mesmo tempo, mas de qualquer maneira, o que eu estou fazendo é isso, é dando tchauzinho, que eu vi acenando, o nome porque dela. a gente é o acolhimento possível, né? Mas que dá para dar aqui Então, porque às numa vezes as live pessoas pensam, né, ao vivo. Ricardo, o que tem? Não é, as pessoas não são assim. Por exemplo, quando você fala, você vende alguma coisa lá dentro, para a gente vender, por exemplo, quando eu vendo um curso da Hotmart, eu compro primeiro. Porque é a minha credibilidade que está lá dentro. Entendi. Eu não posso oferecer coisa que vai dar problema. Então, quando alguém pede alguma coisa para a gente, primeira coisa que eu vou, que é um negócio normal de paulista, né? No Reclame Aqui. A gente vai ver o que tem, entendeu? Tá Por certo. exemplo, aí quando eu ofereço alguma coisa para as pessoas, eu falo, eu comprei, eu usei, porque é muito importante, né? E quando você quer vender alguma coisa, não adianta você jogar o produto lá. Você tem que explicar o que o que vai ser, né? Não é, vou vender um creme. Mas para que é o creme e tal? Eles querem saber o que é. Eu acho muito importante isso, né? Entendi. Agora, dessa comunidade muito grande, né, Madis, eu imagino que deve ter muita gente com, vamos dizer assim, produtos, né, que ela desenvolve, que ela faz, que ela pode oferecer, os serviços, né? Vocês estão pensando, de repente, em ter um Marketplace. marketplace, um e-commerce, alguma coisa do gênero? Nós estamos vendo isso daí para fazer mesmo. Entendi. Entendeu? Como se fosse um shopping envelhecer com estilo. A gente está pensando em fazer. Exatamente. Bem legal. Agora, Ou deixa eu te fazer fazer... parcerias. Oi. Uma coisa muito interessante, que eu até conversei com o pessoal ontem, é sobre programas de afiliados. Sabe por quê? Porque o programa de afiliados, se você tem vende alguma coisa e você tem programa de afiliados, você ajuda duas vezes. Você vende e a pessoa que é o seu vendedor é uma pessoa 50 a mais. Sim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar o produto e vai oferecer para os amigos dele e vai ganhar dinheiro. Então, às vezes, é isso que o pessoal não pensa, entendeu? Por exemplo, a gente conhece mais a Hotmart, né?
conhece a Simpla, tudo isso. Mas, às vezes, tem coisas que são importantes para você vender e que você faz as duas pontes. Você vende e tem o programa de afiliados. Aí eu conheço uma porção de pessoas, eu vou vender para todos os meus amigos. Eu já Legal. Então, conheço. deixa eu... Vou colocar uma... Como você conhece o projeto do patrocinador nosso aqui, que é o Senior Bank, certo? Sim. Que acabou, por conta do problema dos bancos americanos, da quebra do Credit Suisse, a gente deu uma recuada, mas nós estamos dando uma repaginada nele e, muito provavelmente, a gente vai nascer com um marketplace dentro. Então, nós estamos conversando com o pessoal que tem a tecnologia, já a plataforma, que como é que é o nome da... É aquela plataforma do pessoal da Casas Bahia. Eu não estou lembrado do nome, mas, enfim. Porque a gente está percebendo que as pessoas precisam estar num ambiente seguro, sabe? Assim como elas têm a segurança do envelhecer com estilo, que você vai lá, você falou, eu compro, eu testo, eu ofereço, ela precisa ter um avalista, né? Então, a relação é um pouco essa. Então, enfim, eu estou estudando bastante esse... Chama Via Mas Varejo. é legal, viu, Ricardo? Porque para nós seria legal. De você ter Então, e trazer isso os daí é uma fornecedores. coisa... Depois a gente pode trocar ideias aí com o pessoal da comunidade, porque eu acho que, assim, o segredo é uma rede de pertencimento, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, eu até causo uma certa polêmica quando eu falo do projeto do Senior Bank, que eu falo o seguinte, banco, quando eu estudei a questão dos bancos, a origem deles, lá em Gênova e tal, o banco nasceu para ajudar no desenvolvimento socioeconômico da comunidade onde ele estava instalado, né? Então, eu parto da premissa que banco é um negócio de gente, não é um negócio de dinheiro. Porque sem gente, não tem banco. Tá certo? É a Não tua tem ideia banco. Para que que serve o você sempre dinheiro? falou Antigamente você que... trocava. Era escambo, né? Agora, se precisar de dinheiro, você vai no banco. Se você tem dinheiro sobrando, você guarda no banco. Então, o banco é um lugar que depende das pessoas. Então, entende? Esse é um discurso que, enfim, Não, e o dá um que certo você fala é trabalho, uma verdade, mas né? tem gente que concorda comigo. O que você acha? Não, não, mas o que você fala é uma verdade, porque as pessoas querem ser atendidas não por robô, querem ser atendidas por gente. Pois Então, é. A é gente, essa coisa, né? É isso que a economia prateada às vezes não entende. é, Eles não Não, é entendem. que esse pessoal é muito teórico, né? Não conhece a realidade está dentro do envelhecer com estilo. As pessoas reais estão lá e as suas dores são expostas, né? Aqui, várias pessoas comentaram esse aspecto de que fica falando com robô. Tem gente que fala assim, é robô? Então nem interage, eu quero falar com o ser humano. Mas não tem essa ideia, não tem essa possibilidade. Então, a ideia que a gente vai dar mais trabalho, mas a gente vai acabar fazendo, pode ter certeza. Que é assim, a gente quer fazer um banco onde as pessoas falam com outras pessoas, não falam com o robô. Entendeu? É um saco você ficar falando com alguém que não é alguém. Mas é Né? Que é alguém verdade. que... Pô, e a gente é enganado o tempo todo. E o pior, não conseguimos resolver o problema se a gente der corda desse modelo. Não adianta, né? É porque as pessoas não aceitam, né? Eles têm aquela ideia e eles não aceitam isso. E a gente, quando você passa tudo isso, que você mostra para as pessoas que você tem que ter empatia, às vezes é aí que barra, porque eles acham assim, ah, imagina, né? Não é bem assim. Mas é assim, é desse jeito, Pois né? é. O ser humano é isso. Eu costumo dizer que a vida não vem com manual, né? Você escreve uma página todo dia, tá certo? Então, Ricardo, por exemplo, o que você tem, aquele projeto seu que ganhou na Unesco, que é o Vovô Sabe Tudo, não é? É Não, antigo. não, estou falando, É, quantas gente se usa isso? Como é e foi importante isso para Santos, né? No momento, é. como foi importante isso? Porque você E não tem está pegando uma segredo. pessoa que tinha conhecimento para ensinar a outra, a Pois é. educação. Pois é, porque na época, inclusive, tinha um problema. Hoje a gente tem, mas o problema é um pouco diferente. A cidade tinha muito menor abandonado, né? Que muitas vezes saíam meio largado. Então a ideia do Vovô Sabe Tudo era isso, era um sujeito
que tinha uma competência, uma experiência, ensinava um jovem, a prefeitura pagava uma bolsa para o vovô e pagava uma bolsa para a família do garoto, desde que ele também cursasse a escola. Que ele tem que estar na escola. Não adianta você resolve o problema, né? Aquela história do Sebrae até, né? Melhor dar vara ou ensinar a pescar? Melhor ensinar a pescar. Então, é legal, porque se você olhar, você fez duas pessoas, né? Uma para aprender e a outra para sair do que estava lá parado, tudo isso. Então, eu acho que todos... E Santos tem muito desses projetos assim, né? Tem coisas muito legais acontecendo em Santos. Então, a gente vê... A própria cidade, né? Ela propicia muito a isso. A prefeitura tem programas. Você percebe lá que é um outro perfil, né? Eu acho que é um pouco, guardando suas devidas proporções, é um pouco do perfil do idoso do Rio, do carioca também, porque você tendo a praia... Vitória também tem, Ricardo. Muito legal de Vitória. Vitória, eles têm um programa legal. Vitória, né? Olha, legal, eles fazem até hidroginástica na praia. Olha aí, que legal. Eles têm exercício. A Laís, com 90 anos, ela faz stand-up, para você ter uma ideia. Olha, que legal. Pois é isso, essa quebra de paradigma é um negócio que é muito natural, né? As pessoas acham que porque você tem uma dor aqui, uma dor ali, ou não consegue correr 100 metros abaixo de 10 segundos. Apesar de que outro dia eu vi um vídeo de um senhor japonês que correu 100 metros em 12 segundos. Um japonesinho magrinho, correu 12 segundos. Pô, 100 metros em 12 segundos, olha, vou te falar, não é fácil. Olha, entrou aí acho que não sei se foi a Elaine que entrou, do Longitox. Ou a Jéssica. Uma das duas, né? Uma das duas, a Jéssica. A Elzira entrou, lá de Bento. Beijão para a Elzira. A Silva Tribona entrou agora há pouco aqui também. Eu vi que ela lá em Lisboa. Um monte de coraçãozinho. Estou devendo uma visita para ela lá. Em breve, se tudo correr bem, vou fazer uma visita para a gente dar uma voltinha em Cascais. Ela pôs assim, eu somos repórter 60 a mais, a gente é mesmo. Nós fizemos... Exatamente. A Silva andou circulando lá pelas zonas azuis e tal. Agora, tem o pessoal Quem é que está viajando aí com um cineasta fazendo? É a Lili, da revista Pitari. Da Pitari. Ela está viajando, já teve uma linda, teve, acho que na Nicoya. E a última documentando, que ela vai visitar é Veranópolis. Vai ser o último dela aqui. Vai ser Veranópolis. Legal. Ela foi com aquele Brasil, né? do aposento, né? Ela foi com ele. Exatamente. Maravilha. É a Lilian Liang, ela está dizendo aqui. Lilian Liang, da revista Pitari. Maravilha. Bom, Madison, quase uma hora de conversa aqui. Acho que a gente falou de tudo que é de bom e tudo que é de ruim, né? Que envelhecer com estilo. Na realidade, de ruim vem de fora, Ricardo, né? O que eu queria dizer para as pessoas, acredite em você. Você não imagina do que você é capaz. Então, saia da zona de conforto, sabe? E tem um olhar otimista, né? Seja otimista pelo outro, né? Tem o olhar de empatia pelo outro, que tudo melhora, né? Quando você começa a olhar e ver essas coisas e acreditar. Não tenha medo, né, de acreditar que você pode. Pois é. E quem tem Instagram, né? Quem tem Instagram, quem tem Facebook. E o Facebook, por mais que as pessoas não queiram, é onde está o público 60 a mais, né? A prova é o número de pessoas que eu tenho lá, né? Vai ser legal a gente ver esse material aí. A Silva já deu assim os primeiros pitacos. Esse material que a Lilian está captando lá com o Gabriel, que fez esse documentário agora com o Kalash, né? Para ver o seguinte: nas zonas azuis não tem nenhum mistério. As pessoas fazem as coisas naturais, elas vivem mais porque elas estão de bem com a vida, têm um propósito, têm uma crença, andam a pé, não andam de carro, né? Ninguém se agride, depois dessa semana passada, ela pôs de uma pessoa. Se respeita. Ela falou exatamente isso que você falou. A Lili colocou numa das visitas dela, ela colocou que a pessoa fala sobre você acreditar e ter a paz, né? Viver a paz.
Então, isso que é importante, né? Você viver de um modo que você agradeça as coisas que você tem. Então, Claro. que você vive mais, né? Opa! Esse é o grande segredo, né? E o grande segredo do envelhecer é esse, não tem? Do envelhecer exatamente. Estilo, né? O que você faz, volta, né? Ela te reabastece. Então, se você faz coisas bem boas, as coisas boas, elas te retroalimentam. Se você faz bobagem, né? Agride, xinga, né? Enfim, tem um comportamento negativo. Ele está dizendo, ter propósito. Né? Se você não tem propósito... Então... Ele tem, lá no Envelhecer com Estilo no blog, ela tem um artigo que fala exatamente disso. Você também tem, né, um de propósito lá também, né? Um texto curtinho. Ó, a Silvia está dizendo que viu na Sardenha e em Gária. Foram os 2 lugares que ela teve. Falando que família e amigos são fundamentais. E, bom, para falar em família e amigos, vamos falar dos amigos, agradecer todos os amigos que assistiram aqui a nossa live, os que vão assistir também, né, depois, porque nem todo mundo... Esse horário é meio ingrato, as pessoas ainda não decidiram se acabou o dia, se acabou o dia, se já começou a noite, mas enfim. Olha, de qualquer maneira... Muito obrigado. Obrigado por todo mundo que ficou até aqui agora junto com a gente. É um prazer enorme estar com vocês. E que se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me achem. Que eu terei muito prazer em ajudar, sem problema nenhum, tá? Obrigado por tudo mesmo. Foi um prazer enorme. Foi super gostoso o nosso papo. Tranquilo, né? Tranquilo. Legal. Então é isso, Márcia. Agradeço muito. Ó, vai estar tudo lá no meu Instagram. Quem quiser rever, está lá no Ricardo Gucci 52 no Instagram. Eu vou pegar também o seu vídeo, vou colocar lá nas nossas redes, que é muito importante. Legal. E aí também, vamos interagir, tá? E sempre aqui, ó, esse espacinho acontece toda quinta-feira, às 18 horas, no Instagram, tá? E aí a gente vai se falando, Eu até brinquei hoje com você, né, Ricardo, que você fez a chamada sobre reinvenção, né? Reinvenção do trabalho, tudo. Eu falei, você está reinventando, porque cada dia você pôs uma cor na chamada, né? É porque as pessoas, às vezes, elas acham que é mesmo. Eu estou falando, mas eu achei gozado porque eu falei, é bem reinvenção mesmo, né? Porque essa aí, você precisa agitar. Na verdade, precisa colorir a vida, para falar a verdade. Sim, com certeza. Maravilha. Então, Madis, obrigado, querida. Obrigado a vocês, obrigado a todos que ficaram até agora. Muito obrigado. Obrigado a todos. E tá aí. Bom, quem quiser, vai estar no Instagram aí o nosso vídeo, fazer o meu merchan aqui do Senior Bank. Em breve a gente vai estar falando disso, que vai ser o Senior Bank and Market. É um nome chique. Muito legal. É o banco digital com uma grande loja. E a base do Senior Bank Marketing é o acolhimento. Exato. Certo? Exatamente. Não, e é um banco de gente para gente, fica tranquilo. Mas depois eu falo desse negócio. Não é o lugar para a gente falar disso. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Tá? Não fujam aqui do Multiplique. A gente vai estar aqui toda quinta-feira. Como eu falei, na próxima semana é a Micaela Paim, ela vai falar de charuto. Uma guria de 35 anos vai falar de charuto, como ela ensina... enfim, escolher, identificar, saber o que é bom, o que não é. Como eu não fumo, então eu vou deixar para ela falar tudo que tem que falar sobre charuto. Mas é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Nós estamos juntos, como sempre. Multiplique. Beijo para você. Tchau. Beijo. Tchau, Matos.